Texto. Gêneros textuais acadêmicos em Libras. Bakhtin observa que todos os campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. O autor ainda evidencia que cada campo de utilização da língua desenvolve tipos relativamente estáveis, os quais denomina de gêneros do discurso. Para entender melhor o significado de estabilidade, apresentamos as palavras de Lima e também de Nascimento. Ambos defendem que a ideia da estabilidade, ou seja, os tipos relativamente estáveis, está ligada à repetição. Marcuse defende que os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia e decorrem do uso cotidiano das pessoas na comunicação. Agora apresentamos alguns dos gêneros textuais em Libras que são mais circulados: o resumo, a resenha e a prova. Resumo. O resumo é considerado um dos gêneros da esfera acadêmica mais solicitados no campo escolar ou no campo universitário. Isso relacionado à língua portuguesa. Por consequência, a Libras também. De acordo com a ABNT, NBR 6028 de 2003, o resumo se caracteriza como apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. As vantagens do resumo consideradas por Oliveira são: reduz o texto sem implicar no conteúdo essencial. Possibilita a participação ativa na aprendizagem e economiza o tempo de pesquisa. Para fazer um resumo de forma eficaz, apresentamos as 3 estratégias de resumir ou sumarizar, adaptadas destes autores. Que são chamadas, primeiro, apagamento, segundo, generalização e terceiro, reconstrução. Estratégia de apagamento é remover as palavras ou sinais desnecessários de uma frase ou de um texto. Porém, o resumidor deve prestar atenção na hora de remover as palavras ou sinais, para que não prejudiquem o sentido frasal ou textual. Apresentamos um exemplo da estratégia de apagamento a seguir. A. A frase original e completa seria: o rapaz, tão jovem, trabalha muito bem na oficina de mecânica. Ele consertou muitos carros por dia e os clientes ficaram satisfeitos com o serviço dele. Esta frase completa pode ser resumida com apagamento. Veja, em B, a frase resumida. O rapaz trabalha bem na oficina de mecânica. Estratégia de generalização é reduzir ou economizar as palavras ou sinais através do aspecto semântico.
bem como vários elementos hipônimos podem ser substituídos por um único elemento hiperônimo. Apresentamos um exemplo da estratégia de generalização a seguir. A. A frase original e completa, em português. A cozinheira colocou maçã, banana, abacate, mamão, abacaxi e laranja no liquidificador. Essa mesma frase, apresentada completa, pode ser resumida com uma estratégia de generalização em B. Veja a frase resumida. A cozinheira colocou frutas no liquidificador. Estratégia de reconstrução. A estratégia de reconstrução é substituir uma sequência de proposições por uma única proposição que mostra o sentido global de fato. Apresentamos um exemplo da estratégia de reconstrução a seguir. Em A, temos a frase original e completa. Veja. No meio-dia, um ouvinte, filho de pais surdos, fez arroz com feijão, esquentou o bife acebolado no micro-ondas, que sobrou de ontem, e saladas. Arrumou a mesa para colocar as comidas. Em B, vemos a frase resumida pela estratégia de reconstrução. Veja. Um coda fez um almoço. Resenha. Segundo a NBR 6028 de 2003 da ABNT, a resenha é caracterizada como um resumo crítico. Uma questão interessante levantada por Machado, Lousada e Abreu Tardelli é: quais são as duas características mínimas necessárias para que o texto seja considerado como uma resenha? Vejamos a resposta para essa questão. Primeiro, um resumo e segundo, comentários ou avaliação do texto. É importante sabermos como construir uma boa resenha. Oliveira considera que o procedimento inicial de quem se propõe a criticar é estudar, analisar e conhecer bem aquilo sobre o que vai falar ou escrever. É comum encontrarmos as resenhas em libras nas redes sociais, onde os sinalizantes discutem sobre políticas, por exemplo. Prova. Silva, 2019. Em sua pesquisa feita para sua tese de doutorado sobre a prova como gênero acadêmico em Libras, o autor observa que a prova é um dos gêneros mais antigos na esfera acadêmica em Libras. A pesquisa da tese de doutorado de Silva, 2019, analisou a estrutura da prova em Libras usada por várias instituições públicas, e especialmente pela UFSC, que é considerada pioneira no desenvolvimento das provas acadêmicas em Libras. Agora, apresentamos a estrutura da prova em Libras, com base na pesquisa de Silva 2019. Na tecnologia atual, é comum gravar vídeos em formato widescreen, 16:9. Esse tamanho parece ser ideal para a produção de gêneros em libras, vídeos sinalizadas,
por ter um espaço suficiente para movimentos manuais e corporais e para a inserção de recursos visuais. Veja. Além da cor azul, o plano de fundo usado pelos vídeos do vestibular da UFSC 2019 parece ser mais estético, todo em azul, com uma região central mais clara. Veja. O espaço de sinalização depende do plano de enquadramento. Se o enquadramento se caracteriza pelo formato widescreen, não é preciso restringir demais o espaço de sinalização para os lados. O espaço mínimo seriam 10 centímetros para os lados, a partir do ombro, 10 centímetros acima da cabeça e 10 abaixo do umbigo. Vale lembrar que o espaço de sinalização pode ser influenciado por certos gêneros. Por exemplo, em geral, os gêneros literários são mais produtivos, portanto, talvez possa ampliar mais o espaço de sinalização. Veja a imagem. O ponto de localização de soletração manual parece ser recomendável na região do ombro ou um pouco acima dele. É importante evitar sobrepor o rosto. Veja a imagem. A inserção de recursos visuais como letreiros com o tema ou assunto do que se diz no vídeo, fixo no canto superior esquerdo do espectador, é importante para garantir a identificação da cena. Essa é uma das funções da especificação do assunto do conteúdo temático. Veja a imagem. Como a ordem de camadas do vídeo é responsável por tornar a informação mais destacada ou não, considera-se recomendável a ordem de camadas dos vídeos do vestibular UFSC 2019, pois tudo deve ser inserido atrás do texto-alvo, ou seja, do ator sinalizante, com exceção da legenda, que deve ser colocada na frente do mesmo e na região do umbigo. Veja. Para inserir o recurso visual, ou seja, a imagem, e o texto-alvo, ou seja, o sinalizante, num único espaço, devem dividir a tela em duas partes, uma para a imagem e a outra para o texto-alvo. O plano de enquadramento em formato widescreen é considerado ideal para a apresentação desses componentes paralelamente. Veja. Entende-se que a diferença de cores das camisas dos sinalizantes é importante para garantir a diferenciação da função de cada enunciado. Por exemplo, a camisa vermelha refere-se ao texto citado e a preta refere-se ao texto geral. Veja a imagem. A estrutura da prova apresentada tem sido adotada pela maioria das instituições públicas nos últimos anos. Considerações finais de gêneros textuais acadêmicos em Libras. Marcuski defende que um maior conhecimento do funcionamento dos gêneros textuais é importante tanto para a produção como para a compreensão. Silva, 2019, observa que os gêneros textuais em Libras estão sendo desenvolvidos e ganhando maior visibilidade devido à tecnologia acessível de registros.
bem como Bakhtin, que entende que a evolução dos gêneros do discurso e gêneros textuais está relacionada à história da sociedade e à história das atividades humanas no uso da linguagem.